Que onda, raça? Bem-vindo ao canal Catholic Cholo. É muito provável que você já tenha se perguntado o porquê dessa guerra, deste conflito interminável entre Israel e o mundo árabe. Ora, entra ano e sai ano e parece que nunca termina, né? Sempre a gente tem novos conflitos em uma guerra que parece que nunca vai terminar. Mas afinal, qual a origem, qual a raiz disso tudo? E o porquê isso permanece e parece não ter mais fim? Bom, se você quer conhecer uma explicação diferente daquela sempre dada pela mídia comum, assista este vídeo até o final. Ah, e lembrando, se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, de dar um like, se você curtir este vídeo, de compartilhar com o maior número de pessoas e também ativar o sininho de notificações. Todas as quintas-feiras estamos lançando novos vídeos. Bom, vamos conhecer então o motivo desta guerra. Para que a gente entenda melhor este conflito, primeiramente a gente tem que entender a relação entre as religiões abraâmicas e o território da Palestina, o território de Israel, o território da Terra Santa. As religiões abraâmicas, basicamente, são aquelas religiões que têm por tradição espiritual a origem em Abraão, o monoteísmo, a revelação do Deus único a Abraão. As principais delas, as três grandes religiões abraâmicas são judaísmo, islamismo e cristianismo. As duas últimas, no caso, o islamismo e o cristianismo, possuem um número muito maior de fiéis do que a primeira. Obviamente que isso não significa que a primeira, o judaísmo, não faça muito barulho há milênios, Além dessas, vale ressaltar, existem outras religiões consideradas abraâmicas, outras fés abraâmicas, pouco expressivas, digamos assim. Por exemplo, os drusos, os rastafaris, os samaritanos. Há até quem faz alguma relação do hinduísmo com uma origem abraâmica, embora isso não passa de especulação. Mas voltando aqui à origem dessas religiões, vale lembrar que Deus fez uma aliança com Abraão. Essa aliança ela se tornaria completa na descendência de Abraão. Nós cristãos cremos na versão, obviamente, cristã dessa complementação que já se deu no caso, portanto nós sabemos que nós cristãos somos os herdeiros da promessa que fora feita por Deus a Abraão. E essa promessa, deve-se ressaltar, é válida para qualquer etnia. Então, para nós cristãos, a nova e eterna aliança que veio com Cristo é uma aliança para todos os homens, para todos os povos. E essa aliança, no caso a marca dessa aliança, a circuncisão, não é mais física, mas sim uma circuncisão na alma e que se dá por meio do batismo. Para ser cristão, portanto, não depende de sangue, de descendência étnica. Nós sabemos que os primeiros cristãos, eles eram judeus. Isso é fato. Mas ainda no início do cristianismo, os gentios foram se convertendo. E assim, o povo cristão passou a ser um povo constituído não apenas de judeus, mas de todos os povos. Vale lembrar, inclusive, que muitos ismaelitas compunham este grupo de cristãos de vários povos. E isso aconteceu pelo mundo nos últimos 20 séculos. Também é uma coisa importante salientar, que como cristãos, nós não priorizamos uma raça ou etnia, nem tampouco nós queremos que uma raça ou etnia seja extinta. Desejar a morte de uma raça ou etnia, para nós, é pecado, além de verdadeiro racismo. Isso não é nada cristão. Então, é uma coisa óbvia, básica, mas nos tempos em que vivemos, deve-se salientar esse tipo de situação. Mas voltando agora, e os muçulmanos e os judeus? O que eles pensam a respeito? Nós sabemos que eles não têm o Novo Testamento. Eles não creem em Jesus Cristo do jeito que cremos. Eles não creem que Jesus é o Messias. Quem para eles, portanto, são os herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão? Vejamos. Noé teve filhos, 3 filhos. E o mais velho deles se chamava Sem. Sem, percebam o nome aí, gente, é o que dá origem ao termo semita, ou seja, descendentes de Sem. No caso, Abraão era descendente de Sem. Abraão era um semita. Sabe-se que a mulher de Abraão, no caso neste tempo ainda chamada Sarai, depois tornou-se Sara, ela era estéril, e que quando estava já em idade avançada, ela entregou sua serva egípcia chamada Agar para ter um filho com Abrão. Afinal, havia a promessa de Deus, mas ela não conseguia engravidar.
Abraão teve um filho com a egípcia Agar e deu a ele o nome de Ismael, ou seja, o pai dos ismaelitas. Este Ismael, e os seus descendentes, os ismaelitas, são os que posteriormente passaram a ser chamados árabes, os quais em sua maioria, como sabemos hoje em dia, são islâmicos e, portanto, creem serem os verdadeiros descendentes e herdeiros da promessa feita por Deus a Abraão. Depois do nascimento de Ismael, sabemos que Sarai concebeu também um menino, a quem foi dado o nome de Isaque, e que este, por sua vez, teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, o mais novo, recebeu a primogenitura, teve o seu nome alterado para Israel, e um dos seus 12 filhos homens se chamava Judá, que é o patriarca dos judeus, que, por sua vez, entendem ser, assim, os herdeiros da promessa de Deus a Abraão. Percebemos, pessoal, nessa explicação, que tanto os judeus como também os árabes são descendentes geneticamente de Abraão. E tanto um como o outro povo acredita piamente nessa genealogia, como também creem os samaritanos. Se você achou que eles não existiam, eles ainda existem. Bom, os samaritanos não são árabes nem judeus, mas sim israelitas descendentes de Jacó, Israel no caso, embora eles não sejam descendentes da tribo de Judá, tampouco de Benjamim. Bom, cabe aqui fazer uma observação muito curiosa. Ao que tudo indica, os chamados judeus askenazitas, os askenazes, eles não são descendentes de Abraão. Aliás, esses sequer seriam semitas, porque na verdade seriam descendentes de Askenaz, que foi um neto de Jafé, por sua vez filho de Noé. E aí nós temos um paradoxo, que é ver árabes serem chamados de antissemitas por judeus askenazes. Ora, os árabes são semitas, os judeus askenazes não. Para piorar, o caminho ruim que a linguagem tomou sem respeitar uma boa etimologia, quem governa Israel é em sua maioria askenazita, ou seja, os árabes semitas são chamados de antissemitas por se oporem a um governo que, como vemos, é de maioria não semita. Muito bem, voltando agora para a guerra que nós vemos agora, e que nós vimos que se alongou, foi se estendendo ao longo do último século. Bom, além de ser uma polarização, curiosamente falando, entre Agar e Sara, já que nós vemos que é uma guerra entre os descendentes de Agar, os ismaelitas, e os descendentes de Sara, os judeus, nós vemos que essa guerra ocorre também pela fé em torno da crença na promessa que ainda está por se cumprir. No caso do cristianismo, assim como as outras fés abraâmicas, sabemos que tem começo, tem meio e tem fim. Aqui no Ocidente, praticamente todo mundo, mesmo quem não seja cristão, tem a noção, a ideia de um juízo final cristão, que é aquele que se conclui com o fim dos tempos, o Armagedon, enfim. Contudo, quase ninguém daqui tem a mesma percepção, ou procura saber qual é a ideia que estes outros povos têm do fim. Como eles concebem o fim de tudo? E é aí que a coisa vai se esclarecendo. Como é o apocalipse da história para o Islã, com seu 1,5 bilhão de fiéis? E também eu pergunto para vocês, e como é isso também para os judeus? Um povo que, como sabemos, detém um poderio econômico enorme. A gente ouve inclusive dizer que as grandes famílias que controlam o mundo, as poderosíssimas famílias, são judaicas, são famílias compostas de judeus. E aí, como essas duas nações, esses dois povos enxergam este fim? Vamos entender melhor. Na comparação escatológica, que é o estudo sobre os eventos finais, o fim dos tempos, é possível nós visualizarmos por que essa briga nunca acaba, e até sendo meio pessimista, porque nunca vai acabar. Bom, essa briga continua porque ambas nações se enxergam como os verdadeiros herdeiros da promessa, que irá se cumprir neles. A noção de fim para os judeus, no caso, ela varia desde a crença de que virá ainda o Meshiach, talvez seria essa a pronúncia, não sei, o Messias que tanto esperam os judeus,
né, e que será alguém com poderes e protagonismo para conduzir este fim, este Messias, para alguns, é uma pessoa, para outras escolas ou interpretações judaicas, pode ser inclusive o próprio povo judeu como um todo. Mas uma coisa é certa, independente disso, para que as profecias se cumpram nessa perspectiva da vinda deste Messias, é necessário que um fato aconteça. Qual é este fato? Que seja construído no Monte Moriá, onde Deus providenciará, conforme é dito no Gênesis capítulo 22, versículo 14, neste monte deve ser construído o terceiro templo de Jerusalém. Bom, sabemos que ele fica localizado na esplanada das mesquitas, né, onde está o Domo da Rocha e também o lugar onde teria sido o sacrifício de Abraão e a mesquita de Al-Aqsa, que é precisamente e necessariamente a mesquita que precisa ser demolida para que o tal templo judaico possa ser construído. Só que aí, meus amigos, vem um grande problema. Vocês acreditam mesmo que os muçulmanos permitiriam uma coisa dessa? E outra, né, um motivo muito mais importante. Também na visão escatológica islâmica existem profecias, e uma delas é a profecia dos estandartes negros. Adivinhem em que lugar de Jerusalém essas bandeiras, estes estandartes negros devem ser cravados. E isso para quê? Que possa por fim chegar o grande Mahdi, o tão esperado Mahdi, aquele que vai conduzir a nação muçulmana e o mundo ao Islã. É isso mesmo que você imaginou, no exato lugar que é também sagrado para os judeus. Ora, isso é decisivo para mais de 1 bilhão de crentes muçulmanos, fervorosos e inegociáveis em sua fé. O que não é diferente, como já vimos, para os israelitas. O mundo árabe não vai abrir mão do seu lugar profético, assim como também não os crentes judeus. Para quem está me escutando, pessoal, é fato que as pessoas que não têm fé dificilmente vão entender isso. Nós que temos fé, conseguimos imaginar ou entender como pensam as pessoas que não têm fé. Agora, o contrário, as pessoas que não têm fé geralmente não conseguem conceber a nossa noção, né, o nosso entendimento das coisas. Só que isso não muda o fato de que pessoas que têm fé vão interferir nos destinos do mundo e no curso da história. Nas religiões abraâmicas, como disse, há um começo, um meio e um fim. E quando nós temos fins antagônicos, fins que se contradizem, como é o caso do fim para os judeus e o fim para os muçulmanos, uma coisa é certa, só um pode prevalecer. Para nós cristãos, o Messias é Jesus Cristo, que já veio, né? Nós já sabemos disso. Agora, para as duas outras grandes religiões abraâmicas, ainda há uma espera do Salvador. E neste sentido, é certo, é fato, eles vão se matar pelo local sagrado necessário para que haja a coroação desse ungido que eles tanto esperam. Nem que para isso tenham que começar e continuar e manter guerras. Sendo mais sincero, nem que para isso eles tenham que provocar um Armagedon. Meus amigos, se você acompanhou o vídeo até este momento, uma coisa fica clara para todos nós. Jerusalém sempre foi e Jerusalém sempre continuará sendo o umbigo do mundo, o centro religioso do mundo. E pode ter certeza, será palco dos últimos capítulos da história humana, conforme foi revelado. Muy bien, hermanos, essa foi a explicação, né, sob um ângulo diferente da história, sobre o porquê da guerra infinita entre o mundo muçulmano e o povo israelita. Se você gostou desse vídeo, como disse, curta, compartilhe, faça com que chegue ao maior número de pessoas. E não deixe de se inscrever no nosso canal, ajude este projeto a crescer e assim mais pessoas possam ter contato com a nossa mensagem. Você está, irmão, no canal Catholic Cholo, e que viva Cristo Rei.